Às vezes a live fica com 1 hora, quase 50 minutos, imagina se a gente perde muito tempo, né? Então não podemos perder tempo, vamos já ir entrando no assunto aqui da live. Maiores informações, tem vídeos lá no canal, contando minha história, vídeos sobre outros assuntos que em algum momento aqui eu também vou falar, mas todos voltados à espiritualidade, me conhecer melhor também. Tem outros vídeos também aqui no TikTok, né, vídeos mais curtinhos, algumas coisas, né, que chegam. Os temas que a gente traz aqui sempre são informações que vêm de forma canalizada da espiritualidade, e toda semana eles pedem para poder abordar algum tema. E nessa semana o tema que eles pediram para trazer é a verdade sobre a lei do karma e a roda de Sansara. Vamos explicar um pouquinho, explicar o que é e explicar além do que a maioria das pessoas conhecem também, né? Vamos trazer uma nova visão disso aí, que eu acho que... Porque assim, quem tem o costume ali dentro da religião não, né? Dentro da doutrina espírita, acredito que vai entender melhor, não é que vai entender melhor, vai ficar mais familiarizado, né, com esse nome, Roda de Sansara. Porque dentro dessa doutrina é a lei encarnatória, né, que a gente nasce, vive aqui algumas questões, aí depois morre, reencarna para poder resolver as questões que não foram resolvidas na vida anterior e tudo mais. Até então, sempre foi assim que nos foi dito que era, né, um processo encarnatório e essa roda de Sansara. Só que a gente vai destrinchar mais um pouquinho isso tudo, principalmente no momento onde estamos. Estamos em plena transição planetária, né? Muita gente agora está passando por despertar espiritual, está entrando em contato com essas questões, tem gente abrindo mediunidade, que era algo que já sabia assim, que ia acontecer desde 2021, a espiritualidade está falando, 2022, a espiritualidade está falando que ia chegar nesse ponto que muitas pessoas iam abrir mediunidade, conforme fosse abrindo ali as 12 hélices de DNA, enfim, esses... não vou conseguir entrar em tudo, porque é muita informação, mas tem vídeo no canal sobre cada uma dessas situações. Eu vou fazer assim, para facilitar também, porque depois a gente salva, né, isso aqui lá no canal. Para quem quiser ter um melhor entendimento, eu vou deixar na descrição um vídeo sobre a raça adâmica, que é a nossa origem, né, da onde que veio, o que somos e tudo mais, que ajuda no entendimento até dessa live aqui. E outros vídeos que caso achar que é interessante que já sejam vistos, né, a gente vai colocando lá também para que sejam lá na descrição, para que vocês, para depois assistir, né. Então vamos lá. Primeiro, vou explicar rapidinho, né? A lei do karma é uma das 7 leis universais, né? Causa e efeito. Essa lei do karma, ela pode ser rápida, né? Ela pode vir de uma forma bem rápida, ou pode demorar um pouco. Antigamente levava mais tempo, então às vezes a gente aprontava alguma coisa nessa vida e só ia resolver isso na próxima vida, né? A gente passaria ali pelo processo encarnatório e tal, aí a gente ia acender, né, a culpa pelo erro que a gente fez, né, nessa vida, e aí a gente ia querer voltar de novo para resolver aquela dívida lá que foi feita. Sei lá, pode usar vários exemplos. Ou você matou alguém, ou você fez alguma coisa contra alguém, e aí fica com esse sentimento, aí volta numa nova vida, né? Para poder resolver essa questão. É mais ou menos assim. Só que assim, conforme a gente está passando pela transição planetária, tudo isso está sendo bem mais rápido. Não temos mais como ficar muito tempo esperando, assim, deixando para as coisas acontecerem em outras vidas e tudo mais. Então, na maioria das vezes, aqui o que a gente faz agora vai ser resolvido daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, mas ainda nessa vida. Boa noite para quem está entrando, fica à vontade, tá? Então, vai ser ainda nessa vida, não vai ficar para a próxima, igual era antigamente. E faz parte dos outros assuntos que vai ser falados aqui, as coisas estarem acontecendo desse jeito.
Estamos numa transição planetária. Esse planeta está deixando de ser um planeta 3D e está passando para um planeta de quinta dimensão. E além disso, vai deixar de existir, né, essa lei, né, da roda de Sansara aqui. Conforme eu vou explicando aqui, vai ficar mais fácil o entendimento. Então, quem ainda estiver preso em alguma questão relacionada à roda de Sansara vai terminar de resolver essas questões em outro planeta, já não vai ser mais nesse aqui. Vamos lá, voltando no karma, né, na lei do karma. Então, antes a gente demorava, às vezes, tipo, se você machucava alguém, aí, né, passava situações, passava meses, passavam anos ali, e às vezes nem resolvia nessa vida, ficava para a próxima. Agora não, pode ser, tudo deve ser resolvido o mais rápido possível. Então, se você faz alguma coisa contra alguém, lá na frente, de forma vibracional, no plano físico, aquilo volta para você de algum jeito. Nem sempre vai ser da mesma forma que você fez com a outra pessoa, tá? Pode ser de formas diferentes, mas volta. De alguma forma, volta aquilo que você fez de mal para outra pessoa. E causa e efeito, a gente está falando assim, lei do karma, mas também existe a lei do dharma, né? Que é o outro lado, né, do karma. Então, existe causa e efeito positivo também. Você fez alguma coisa positiva e ainda nessa vida, essa coisa positiva volta para você. Não vai ser lá em outra vida ou em outro momento. Dá para as coisas acontecerem e, enfim, acontecer agora, né? Tanto positivo como negativo. Deixa eu ver o que mais que a gente pode dizer. Então, assim, se a gente for tentar explicar, vai ser sempre muito energia. Sempre vamos falar muito de vibração energética, de energia mesmo. Nós somos energia aqui em corpos físicos. E essa energia, ela vai chegar num ponto que ela se torna algo físico, né? Tá. Bem resumido, lei do karma é isso, mas a gente pode voltar depois. E agora, o que é roda de Sansara? Como foi explicado no início, antes falavam pra gente que a gente precisava reencarnar para resolver nossas dívidas, né, de vidas passadas aí, de culpas de outras vidas. A própria roda de Sansara nos prende por meio da culpa, na maioria das vezes. Então, a gente faz alguma coisa, aí em algum momento aí a gente acorda porque a gente fez, e aí a gente quer voltar para resolver isso por causa da culpa de ter feito mal a alguém ou algo, enfim, a nações, a vários contextos, né? Então a gente acaba precisando voltar por causa disso, assim, a gente pede ali como alma que volte por causa disso. Na roda de Sansara não existe um esquecimento, tá? A gente até esquece, quando reencarna, esquece da vida passada, né, em partes. Antigamente se esquecia mais ainda as questões, agora não, tá bem menos, assim, cada vez a gente tá conseguindo lembrar mais das coisas que já aconteceram em outras vidas, e isso vai aumentar cada vez mais. É interessante e importante que a gente lembre o que aconteceu, até mesmo para não ficar preso nessa roda, né, que a gente está falando aqui. Então, a gente não fica totalmente esquecido do que aconteceu. A nossa alma lembra. A partir do momento que você sai aqui do plano físico, lá no plano espiritual, você vai lembrar de tudo que aconteceu, e é daí que vem, né, a culpa, tal, e é aí que vem a vontade de reencarnar de novo para poder resolver aquelas questões. Nos foi falado sempre que essa questão de reencarnação era para nossa evolução, né, para verificar pendências e assim ascensionar, né, evoluir como alma, como um ser espiritual, como consciência e tudo mais. Só que assim, gente, é muito difícil isso acontecer em um planeta 3D. Não nos dão escolha, não existe escolhas aqui para que a gente consiga resolver essas pendências sem voltar a errar. Então acaba gerando um ciclo sem fim, sabe? Então você vem para cá, por quê? Primeiro vamos explicar por quê, né? Porque num planeta 3D. Um planeta 3D, né? Fugiu a palavra, gente.
que é o planeta de provas e expiações, né, que é o nosso aqui, ou um planeta primitivo também se enquadra mais ou menos nisso, são planetas que ainda se movimentam, as pessoas se movimentam muito com os chakras baixos. Quais são os chakras baixos? Plexo solar, né, umbilical ou sexual, e o chakra básico, que está relacionado à raiva, às questões bem básicas, assim, do ser humano e também do animal, né? O animal também reage na raiva, no medo, nessas questões. Então, como estamos ainda muito presos nesses chakras, a chance da gente agir, né, dentro daquilo que esses chakras são, é muito grande. Então, a gente querendo ou não, por mais que a gente tente, a gente acaba cometendo, a maioria das vezes, os mesmos erros, por estar vibrando ainda nesses chakras, e continuamos presos nessa roda. Então, morre, aí pega e lembra do que aconteceu, lembra do que fez, lembra de que pensa que não queria ter feito aquilo, que se arrepende e tal, aí vem, reencarna de novo, movido pela culpa. A culpa entra muito nisso, e a culpa ela vibra lá embaixo, né? É uma vibração muito baixa, que está bem próximo ali dos chakras, do chakra básico, né? Olá, boa noite para todo mundo que está entrando, tá? Expansão da consciência, boa noite. Fiquem à vontade, qualquer dúvida podem perguntar. Então, é muito difícil, num planeta de 3D, a gente conseguir resolver todas essas questões e ascensionar de verdade, fazer diferença no nosso processo evolutivo. Pode mudar, pode ajudar na evolução? Ajuda, mas é pequena as mudanças, sabe? Ainda muito pequeno, por causa dessa questão da gente estar ainda preso nisso, né? Então, o que acontece, né? A gente vem para cá para resolver questões, e aí, conforme o tempo vai passando, a gente se mete em outras questões, em outros problemas, e isso vai virando uma bola de neve. Aí reencarna de novo, aí você tem as coisas que você está devendo da outra vida para resolver, aí vem para cá de novo para tentar resolver aquelas coisas da outra vida, aí você arruma mais encrenca nessa vida para resolver, e assim vai ficando, sabe? Vai ficando sempre preso nessa situação, e nunca as coisas mudam. E assim, antes, vamos voltar lá na origem do nosso planeta para poder facilitar, né, o entendimento. Boa noite, André, boa noite para todos vocês, tá bom? Antes desse planeta aqui ser regido pela roda de Sansara, e antes da gente estar numa quarentena, porque esse planeta... Isso, preso na roda de Sansara. E a gente está explicando, né, o que é a roda de Sansara e por que a gente fica tanto tempo preso nela e por que agora as coisas vão mudar. Não vai ser mais assim, tá? Vou explicando aqui que eu acho que vai ajudar para poder fazer esse entendimento. Então, assim, esse planeta, desde o início, ele foi criado como um planeta quarentena, para que a gente pudesse evoluir aqui dentro dessa roda de Sansara aí para a evolução, né? Que acabava prendendo mais a gente aqui do que a gente conseguindo evoluir de verdade. Então, a gente se mantinha nessa quarentena para não dar problema para outros planetas, porque esse planeta ele era um planeta teste. Bem resumido mesmo, nosso planeta Terra ele foi criado para abrigar as almas dos clones que participaram na época da Guerra de Órion. Tem vídeo lá no canal explicando essa parte. Tem o link na bio aqui do TikTok para quem quiser depois verificar. E eu vou ver se eu deixo aqui na descrição também, tá? Onde fala da questão, onde fala um pouquinho sobre a Guerra de Órion, a origem da raça adâmica e tudo mais. Então, desde o início, o planeta foi criado para poder segurar, né, esses seres. Porque na época... Porque assim, antes de roda de Sansara e tudo mais, esses seres que tinham participado da Guerra de Órion, eles eram fractais de alma em clones, né? Foram criados clones, e para que pudesse ter uma melhor movimentação e conseguisse ali um melhor resultado desses clones, eles colocaram fractais de almas em cada um deles, tá? Então, não eram só clones,
simples assim, eram clones como fractais de alma que deveriam evoluir ali, né, conforme ia passando o tempo. Só que no início, como eles não sabiam o que fazer, eles acabaram distribuindo esses clones aí em vários planetas e criou-se o sistema de castas. Castas não é o mesmo da roda de Sansara, tá? Dentro desse sistema de castas, as pessoas, essas consciências, né, elas nasciam, elas viviam e depois estes seres renascem em diferentes reinos. Sim, isso. Principalmente nesse exemplo aqui que eu estou trazendo em relação ao sistema de castas, né? No início. Então, eram distribuídos esses clones em vários planetas diferentes. Eles nasciam ali, viviam tal. Só que quando eles morriam, eram apagados tudo deles, gente. Não é igual na roda de Sansara, que quando a gente morre, a nossa alma se recorda da vida anterior. No sistema de castas, não, era apagado toda a memória daquela alma, ela não sabia de nada. Então, ela ia renascer de novo numa nova vida, sem qualquer tipo de lembrança da vida anterior, porque ela não tinha, como se ela tivesse sido resetada e tivesse sido criada do zero ali para viver uma nova vida. E eles ficaram fazendo isso durante um bom tempo, porque eles não sabiam o que fazer, não era para esses seres evoluírem, e eles iam só mantendo eles assim em planetas ali e tal, renascendo, morrendo, renascendo, morrendo, sabe? Só, sem nenhuma oportunidade de evolução. E o Criador, quando ele nos fez, lá na origem, no início de tudo, o intuito dele é que a gente pudesse evoluir para um dia chegar novamente até ele, né? Então, nascíamos ali como fractais de alma, né, de várias divisões, até que assim, tem um criador, né, ele teve os seus primeiros filhos ali, paradisíacos, que eles chamam assim. Esses filhos criaram outros filhos, né, que vieram ali da origem deles, e esses filhos, sabe, eles iam se multiplicando, né, ali, e com essa multiplicação, cada um desses novos seres, eles tinham a oportunidade de ir evoluindo até chegar na potência do Criador novamente, né? Esse é o intuito. Tanto que se vocês verificarem aí, quem já ouviu falar sobre a Fraternidade Branca, vocês conseguem observar isso lá na Fraternidade Branca, que são seres que vieram, né, passaram por processos evolutivos, conseguiram ir evoluindo. O próprio mestre, assim, Sananda, né, que é o primeiro ser humano adâmico criado, ele também passou por isso, ele também passou por processos evolutivos. Teve um período dele aqui como Jesus, né, no avatar de Jesus, que também foi para sua evolução, auxiliou ali no processo evolutivo. Claro que ele já estava bem mais evoluído, enfim, mas auxiliou nesse processo. Então, todos são seres que foram evoluindo com o tempo. Mas, para esses em específico, que estavam presos no sistema de castas, eles não tinham nenhuma chance de evoluir assim. Sim, Jennifer, pode fazer sua pergunta. Pode ficar à vontade. Eu vou falando aqui, mas você pode fazer. Quando subir sua pergunta, a gente responde, tá? Ok. Só que baixou uma nova lei. O Lúcifer responsável... Assim, gente, só para explicação. Lúcifer não era um demônio, um anjo caído, nem nada do tipo. Lúcifer era um cargo destinado àqueles que iam tomar conta do governo geral da evolução dessas almas. Então, tinha ele como o que tomava conta, assim, de forma geral de tudo, e abaixo dele, se eu não me engano, tem os Melquisedeque, né? Que era o que distribuía as almas ali para cada local, tá bom? Então, o Lúcifer, que estava no cargo nessa época, baixou uma lei que não era para nenhuma consciência ficar mais presa de uma forma em que ela não tivesse chance de evolução. Então, era para cada um dos responsáveis, né, nesses processos evolutivos, dar seus corres ali, e para que todas as almas tivessem oportunidade, almas e fractais de alma, tivessem a oportunidade de evoluir. Então, nessa época, os responsáveis pela reencarnação, pelo sistema de castas dos clones, né, da época da Guerra de Órion,
tiveram que dar um jeito de criar um local onde eles pudessem evoluir sem interferir nos outros planetas. Aí foi daí que surgiu a ideia do nosso planeta, do planeta Terra. E daí que surgiu também que deveria ser um planeta em quarentena, porque eles teriam que evoluir aqui, mas sem interferir os outros planetas em volta, tá? A ascensão é o encerramento das reencarnações. Não porque existe a roda de Sansara, que é um tipo de reencarnação movido na culpa, mas depois que se finaliza o processo da roda de Sansara, que é o que vai acontecer aqui com o nosso planeta, vamos ainda continuar reencarnando para poder passar por experiências que vão auxiliar na nossa evolução. A gente ainda vai reencarnar várias e várias vezes. Aí o que muda é a dimensão onde ocorrem essas reencarnações. Então, agora pode ser numa 5D, aí conforme vai reencarnando, vai evoluindo, aí vai para uma 6D, 7D, 8D, entende? Vai aumentando, né? Mas ainda é necessário os processos de reencarnação, tá bom? E a gente mesmo pensa, você não tem mais essa opção de reencarnação. E outro detalhe, gente, vai ter seres que não vão precisar reencarnar em planetas físicos, tá? Pode ser que eles somente se transfiram para outras dimensões, então não vai ser reencarnações físicas. Pode ocorrer também, mas mesmo assim, eles ainda vão estar em alguma dimensão passando por seus processos de evolução, tá? Então, acaba sendo ainda uma reencarnação não física, mas é uma reencarnação entre dimensões, tá bom? E a gente mesmo, assim, toda alma, ela quer evoluir, ela quer crescer internamente, né? Ela não vai, se chegar a um ponto e alguém falar para ela assim, acabou, você não vai ficar aí, essa alma, ela vai definhar, ela vai morrer ali, ela vai querer deixar de existir se ela não tiver a oportunidade de continuar evoluindo, tá? Então tá, vamos lá, voltando, né? Aí foi nessa época que se retirou a opção do sistema de castas e passou a ser a roda de Sansara, tá? Então, aí essas almas começaram a vir de forma devagar aqui para o planeta, conforme o planeta foi se adequando também para receber essas almas, por isso que se fala que é o primeiro, teve vários projetos adâmicos, né? Desde a primeira ali, do primeiro estágio do planeta evolutivo e tal, foi vários projetos até chegar ao projeto que nós estamos agora, né? Então, foi se passado isso, a gente começou a viver nessa roda de Sansara e reencarnando, movidos na culpa, não conseguindo ter muito avanço evolutivo. E era interessante também que fosse assim, porque aí já entra os arcontes no meio disso tudo, eles não querem que a gente evolui, porque quanto mais a gente evolui, mais a gente entende como funciona, né? Mais a gente consegue conhecimentos e menos a gente vai servir de alimento deles. Porque, na verdade, os arcontes, eles são vampiros energéticos, eles utilizam, né, da nossa vibração, assim, quando a gente está vibrando baixo, quando a gente ainda está muito preso aos chakras baixos, né, do plexo solar para baixo, a gente acaba servindo de alimento para eles. De alguma forma, eles utilizam a nossa energia. Olá, Isa! Pode ficar à vontade, tá? Todo mundo fiquem à vontade, qualquer dúvida vocês podem perguntar. Pode perguntar, tá bom, Isa? Vamos lá, dando continuidade. Aí depois que você fizer a sua pergunta aqui, a gente responde. Eu não sei se a outra moça fez a pergunta dela. Ela falou que ia perguntar alguma coisa. A Jennifer, ainda não apareceu a pergunta dela aqui. Mas pode perguntar, tá bom? Vamos lá. Onde que eu parei aqui? Então, até então, estava sendo assim. Olha, sua pergunta eu não vou conseguir responder, porque eu acho que não sei se você acha que é sobre tiragens de cartas e tal. A live não é sobre tiragem, não é sobre baralho, tá?
A gente está conversando aqui sobre reencarnação, espiritualidade, tá? Tá bom, Isa? Então, não vou conseguir te responder sua pergunta. Tá, vamos lá. Então tá, né? Mas só que assim, durante muito tempo foi assim, mas não vai ser mais. Então, até mesmo a roda de Sansara, nesse planeta passando para 5D, vai cair. E por que que vai cair? Antes, como a gente conversou, antes a gente ficava preso à culpa. Só que agora estamos passando por um baita processo evolutivo aqui, né, encarnados, por um despertar espiritual, para que a gente libere essas culpas, para que a gente resolva as questões que fica prendendo a gente, né, nessas rodas aí, nesses ciclos encarnatórios. Então a gente pode até usar como exemplo. Você veio para cá numa vida, aí aconteceu alguma coisa no meio do caminho e você pegou e matou o seu irmão, tá? Aí você pega, morre, né, tal, aí vem a culpa, né, do outro lado. Aí você quer reencarnar de novo para poder resolver essa culpa de ter matado o seu irmão, né? Aí você vem numa nova vida como pai, né, do seu irmão ali, que na outra vida você matou, para ficar mais próximo, para poder os dois se resolver. A partir de agora, foi passado esse cenário, ainda, muitas vezes ainda aqui encarnado, você vai ter acesso a registros acásticos, ou de alguma forma, ou por processos aqui, que a gente está tendo muito, assim, a espiritualidade está crescendo muito, então está tendo muitas opções de acesso, né, a informações de outras vidas, ou então de processos de cura, né? Tem até os próprios seres fora daqui do planeta que estão nos auxiliando, arcturianos, pleiadianos, enfim, todos eles estão nos auxiliando nesse processo para que a gente resolva essas questões. Então, aquilo que era uma culpa, que provavelmente ia gerar algum problema e no próxima vida ia viver de novo aquilo, você consegue resolver ainda nessa vida encarnado. Então, você consegue passar ali por... Vamos ver se eu consigo lembrar o nome, que fugiu agora. Por apometria, por exemplo. A apometria você consegue resolver questões que vêm de outras vidas ali, às vezes algum irmão, né, que vem de outras vidas ali, obsessivo com você, ou te obsediando também nessa, então pela apometria você consegue resolver isso. Tem outras formas, outros meios terapêuticos aí para poder se resolver essas questões, e tem até o próprio entendimento de que se aquilo aconteceu é porque teve uma origem, e da onde vem essa origem, a única coisa que importa nisso tudo é o arrependimento, ainda encarnado mesmo, e liberar o perdão. Então, a partir do momento que se libera esse perdão genuíno, ainda aqui na matéria, ainda encarnado, não vai vir mais essa necessidade de reencarnar por causa da culpa. Então, muitos de nós estão passando por esse processo agora de finalizar questões que já vêm de várias vidas, né? Encerrar essas brigas, encerrar os conflitos, perdoar, vibrar no amor, né? No amor incondicional, no amor próprio, para encerrar tudo aquilo, para que na próxima reencarnação já não precise ser mais num planeta 3D, numa roda de Sansara. Aí a próxima reencarnação vai ser somente para evolução, já não vai estar mais agregado a essas questões de provas e expiações e coisas para se resolver, coisas negativas, pesadas e tudo mais, né? Então é esse momento que estamos agora. Vamos lá. Então, as questões de perdão, a questão da gente verificar e não ficar mais preso nos chakras baixos, né? Não tem mais essa dominância dos chakras baixos. Então, como que a gente pode notar isso? Por exemplo, o plexo solar, ele vai pegar muito questões relacionadas a orgulho, ego. Então, pessoas que vibram muito nessas questões de ego, de orgulho, se acham superiores, tal, elas vão, de alguma forma, precisam resolver isso agora, para poder continuar reencarnando aqui e ver que não é isso que ajuda em nada.
chakra umbilical, né, que está relacionado à parte sexual. Então, relacionamentos errados, relacionamentos pelos motivos errados, né, entre pessoas, entre situações que podem até gerar violência, ou alguma questão aí, alguma briga que pode te amarrar de novo numa roda de samsara, vai ser resolvido agora. O que está relacionado ao chakra básico, raiva, ódio, medo. Então, se você reage com alguém de forma impulsiva, vibrando nesses sentimentos e comete algum erro ali que pode levar um mal muito grande a uma outra pessoa, você vê isso agora, que você estava vibrando nesses chakras e não é interessante mais continuar vibrando nisso. Eu tô falando assim, bem de uma forma bem genérica, bem por cima. Claro que o negócio é bem mais profundo, né? Mas só para se ter um entendimento. Então, se tem esse entendimento e não vai mais continuar vibrando assim, não vai mais se apegar a isso. E a partir desse momento, aí você larga, né, essa necessidade de reencarnar por culpa ou por alguma outra questão. E o intuito para um planeta 5D, de quinta dimensão, é que a gente vibre a partir do chakra cardíaco para cima. Então, cardíaco, laríngeo, o terceiro olho, o coronário, enfim. Esses são chakras que tem tudo a ver com o planeta de 5D. E é esses chakras que estão sendo modificados e mais instigados em nós agora. É nisso que a gente precisa movimentar, né, em nosso ser. Então tá, vamos lá. Então, tudo isso que antes existia e trazia uma carga muito pesada para as nossas vidas, que acabavam nos mantendo presos nessa forma encarnatória, tudo isso cai agora, tudo isso deixa de existir, tudo isso está sendo solucionado ainda aqui nessa vida, tá? E aquelas pessoas que não conseguirem verificar isso, não conseguirem mudar isso nelas, quando finalizar o processo da vida dessas pessoas, elas vão ainda passar, sim, pela roda de samsara, mas não mais nesse planeta. Aí ela vai para um planeta coerente ainda com a energia dela, né? Um planeta 3D em outro local, que não vai ser o planeta Terra. Como fica a conexão com a Terra em 5D com o chakra básico, né? Mais ou menos isso, com os chakras básicos. Acredito que o básico e os outros, né, que é os mais baixos. Então, vai ser uma conexão harmoniosa. Não vai vir conflitos, não vai ter tanto desequilíbrio mais. Então, claro que a gente ainda vai ter esses chakras, eles vão existir, vão continuar existindo, sim, mas não vai vir deles a dominância em nossas vidas. A gente não vai ser dominado por esses chakras. Que é assim que está sendo agora, sabe? Você vê aí conflitos todo dia na TV, as pessoas brigando por motivos bobos, sem nenhum sentido, do nada, elas vibrando na raiva, do nada, né? Ou então, elas tendo tanto medo de situações na vida dela, que elas acabam cocriando aquela situação, porque, gente, sentimento cocria o tempo todo. Se você coloca o pensamento mais o sentimento, cocria realidades. Então, a pessoa que ela tem muito medo de ser assaltada, ela vai atrair assaltos para a vida dela. A pessoa que tem muito medo de, sei lá, de se meter em algum tipo de encrenca, é muito grande a chance dela ser colocada naquela encrenca por causa desse medo, porque ela cocria essa realidade. Então, a partir do momento que a gente passa a não ser mais dominados por esses chakras, eles não vão conseguir mais movimentar a nossa vida e fazer os estragos que eram feitos antes, tá? Não é que não vão deixar de existir, eles vão estar aqui. Só que eles não vão mais nos dominar como era antes, tá? Vamos lá. Que mais? Aí, assim, tá, então quem não conseguir verificar, quem não conseguir resolver, né, que tiver ainda pendências, ainda não conseguir liberar perdão, conseguir ver todas essas questões de suas vidas agora, né, assim, nesse momento, essas pessoas, essas consciências, né, essas almas vão ser direcionadas para planetas coerentes com a sua energia, porque aqui nada é
imposto pela espiritualidade, tá? De forma energética, a gente acaba sendo atraído para outros planetas. A gente não consegue, a pessoa que está vibrando muito baixo, ela não consegue ficar num planeta, é sofrido para essa pessoa ficar num planeta de 5D, sabe? Para ela causa dor, causa problema na vida dela ficar aqui. Então, ela é até uma forma piedosa, na verdade, né, dela ser direcionada para um planeta coerente com a energia dela. E aí ela vai continuar a roda de Sansara lá nesse planeta, né? E assim, tem vários tipos de planetas diferentes. Tem planetas que estão ainda muito básicos, assim, lá no primitivo, né, que seria a palavra. Esses planetas primitivos, os seres que habitam lá, eles ainda é um pouquinho mais difícil do que a situação em que a gente está, porque eles vibram de forma primitiva mesmo, então muito nos chakras baixos, no básico e no sexual, que é os chakras que eles mais reagem. Tem planetas como o nosso aqui, que ainda é muito... Aqui o que domina, né, dentro da 3D, acaba sendo o plexo solar. Então, é muita coisa relacionada ao plexo solar, é muita coisa relacionada ao ego, e isso domina muito, e isso que precisa ser mudado agora. Essas pessoas irão para planos inferiores como seres superiores. Como assim? Eu acho que a sua pergunta é se ela vai, com a energia que ela está aqui agora, nesse local, elas vão meio que se achar superiores porque está chegando num planeta da energia mais baixa? Seria mais ou menos essa a pergunta? Porque se for, não é bem assim, né? Claro que vai da alma de cada uma. Né, cada alma, principalmente almas que ainda vibram muito no plexo solar, elas vão sim se achar superiores, né? Elas vão chegar em algum local, talvez elas tenham entendimentos de outras vidas, é isso, né? Expansão da consciência, isso, tá. Então, às vezes elas chegam no local primitivo, só que assim, uma pessoa que ela tá muito no plexo solar, provavelmente ela não vai ir já de cara com um planeta primitivo. A não ser que seja um problema muito grave e ela vai causar mais dano chegando já de cara num planeta de provas e expiações. E aí eles jogam, assim, ela vai, né, de forma... Se é que ela vai de forma vibracional, né? Então ela vai ser atraída para o planeta primitivo. Ninguém vai colocar ela lá. Então, assim, ela vai ir para um local coerente com o plexo solar, né? Com o ego dela. Se ela chegar nesse local se achando superior, porque está no local primitivo demais, provavelmente ela vai querer botar banca, vai querer fazer mexer em alguma questão. Até a gente pode usar como exemplo o que aconteceu no nosso planeta no passado, né? Quando o Hélio, que era o filho de um comandante Anunnaki, que tomou conta de um dos projetos da raça adâmica, que na verdade é até o projeto da onde nós viemos, tem vídeo lá no canal explicando isso. Esse comandante, ele tinha 2 filhos, o Hélio e o Enki. O Enki é o que era o geneticista. Então, foi ele que fez a criação de uma nova raça adâmica com... o pai dele pediu que fosse feito somente com o DNA básico, assim, de sobrevivência. Então, por exemplo, se a primeira raça adâmica que o projeto deu certo tinha 12 hélices de DNA ativas e eram seres lindos, assim, lindos como seres, sabe, assim, na questão evolutiva e tudo mais. Então, eram seres perfeitos e tudo mais. Esse comandante, ele pediu para que Enki criasse uma nova raça, né, um novo projeto da raça adâmica, onde esses seres tivessem só as hélices de DNA básicas para sobrevivência, que eram as 2 hélices. E as outras 10 tinham que ser excluídas, tiradas totalmente. Enki não fez conforme seu pai quis. O que ele fez? Ele só desativou essas outras 10 hélices de DNA. E aí foi feita a criação dos Homo sapiens, tá? Que somos nós.
Nesse momento, conforme a transição planetária está correndo, nós estamos reativando essas outras 10 hélices. E por isso que a gente está tendo acesso a muita informação, conhecimentos estão voltando, a gente está reativando memórias de outras vidas, porque os seres que tinham as 12 hélices de DNA, eles tinham essas memórias, tá? Ativas, né? E, além disso, estamos passando por processos mediúnicos, então a gente está abrindo mediunidade, a gente está aprendendo sobre a questão de cocriação, e a gente está voltando a ser como os seres primordiais, né, que foram a primeira criação que deu certo, então, no processo evolutivo, conseguindo evoluir mais rápido, enfim. Tudo isso está nos sendo oferecido agora, a gente está conseguindo acessar isso de novo. Então, se a gente for comparar, né, que eu entrei nesse assunto, mas não expliquei por quê. Esse ser, ele tinha 2 filhos, ele tinha o Hélio e o Enki. O Enki era responsável pelo projeto genético. E o Hélio, ele era um comandante, nada mais além que disso, mas conforme esses seres foram criados, né, os primeiros Homo sapiens, ele passou a tomar para si uma imagem de Deus e se apresentava como Deus para esses seres e começou a se auto-chamar de Javé. E aí a gente vai entrar um pouquinho também aqui na Bíblia, bem rapidinho, só para poder ativar a curiosidade de vocês, mas tem também mais conteúdo lá no canal explicando sobre isso. Tem um vídeo só sobre a Bíblia, onde eu explico sobre isso, com o auxílio da espiritualidade, né? Porque eu não falo nada aqui, é tudo canalizado, tudo eles que falam. Então, se vocês prestarem atenção no Antigo Testamento, vai ter coisas que não batem. Então, vai ter coisas que você vai sentir coerência, né, de um Deus bondoso ali, e vai ter coisas que vai vir de um Deus que não faz sentido nenhum, um Deus que é a favor de sacrifícios, um Deus que é a favor de morte, de dor, que pede para que o filho seja sacrificado em nome dele, sabe? São coisas que não batem, tudo no Antigo Testamento. Por que isso? Porque, na verdade, o Antigo Testamento tinha 2 deuses, né? Tinha um ser Anunnaki, que tomou para si a imagem de Deus e se chamava de Javé, e ele queria morte, ele queria guerra, ele queria destruição em nome dele, e por isso que tem alguns momentos lá na Bíblia que se fala que, eu não vou falar, não vou lembrar nomes, porque a Bíblia eu não entendo de nada, sabe, gente? Tudo que vem aqui de informações são eles que estão passando, eu não lembro trechos da Bíblia, onde que tá nada, eles só vão falando aqui, eu tô passando pra vocês. Aí tem algum trecho lá na Bíblia onde é falado para um dos seres, eu não sei se é Moisés, não me lembro muito bem, para poder destruir uma cidade inteira, não sobrar nada, nem os animais. Isso é uma atitude de um Deus bondoso, misericordioso, sabe? Isso lá no Antigo Testamento. Outros momentos onde se pede sacrifício de animais para esse Deus, sangue para esse Deus. Isso é Javé, sabe? É pedido de Javé. Então, eles estavam fazendo isso para um ser Anunnaki, né? Que era o irmão que nem era, assim, nem foi o que fez a criação genética, ele que participou da criação genética. Ele só era um comandante ali, igual o pai dele. Só, nada mais além disso, tá? Então, nessa época, existiam 2 deuses na Bíblia. Por exemplo, vamos usar um trecho bem famoso aí para facilitar o entendimento. Tem aquele pedaço lá da Bíblia onde... agora eu não vou lembrar o nome do homem, mas é para ele sacrificar o primogênito dele em nome de Deus, né? Para provar a fé dele. Aí ele vai, sobe lá na montanha... e coloca o menino lá em cima do negócio lá e é para matar ele, né? E inclusive, esse menino, a herança dele, assim, a ancestralidade dele para frente ali é da onde ia vir Jesus, né? Lá no futuro, se eu não me engano, é a ancestralidade do pai de Jesus, né? O José, pai aqui no plano físico, né? Do José, se eu não me engano, é isso. Ok. Então, naquele momento ali, Javé, Hélio, né? Javé, o Deus ali, né? Que está pedindo para fazer esse sacrifício com o intuito de quebrar aquela profecia de que Jesus viria no futuro. Então é a forma dele de quebrar, de tentar parar aquilo ali, matando o menino. Só que assim, nos 45 do segundo tempo, né? Na hora que ele vai mesmo fazer isso, vai sacrificar o filho dele, aí é o Deus criador que entra no meio.
ele entra na imagem de um anjo, né? E isso acontece, sabe? Muitos seres espirituais elevados, eles vão trazer mensagens do Criador, dos seres superiores, mas eles conseguem se aproximar mais da gente do que seres muito elevados, né? Ele tem também esse nome, né? Sim, eu já ouvi esse nome, Demiurgo também. Mas é o mesmo Deus, é Javé, é Demiurgo, enfim. Na Bíblia ele vai vir com o nome de Javé, ou de Jeová, né? Tem alguns locais aí que chamam de Jeová. E tem gente que vai até achar ruim, assim, vai falar, não, que você é blasfêmia quando Deus de Jeová e tal. Gente, eu não estou blasfemando contra um Deus que, assim, eu nunca vou falar mal de um Deus que é misericordioso, que é amor, que quer bem a seus filhos. Mas eu vou sim falar mal de um Deus que se acha superior, né, que se autotitula Deus, na verdade, como Deus Criador, pega para si esse nome de Javé, Jeová, sei lá o quê, e começa a querer trazer sangue e morte. E quer levar as pessoas para esse caminho. Isso para mim não é um Deus, sabe? Esse não é Desde o início eu sempre fui contra o Antigo Testamento e não sabia por quê. Com o tempo a espiritualidade me explicou por quê. Por causa disso, esse Deus cruel que queria sacrifício, que queria morte, não é o Deus criador, não é a nossa origem, não é da onde a gente veio. O nosso Deus é um Deus misericordioso, sabe? O nosso Criador, ele nunca vai querer que a sua criação se mate em guerras em nome dele. Ele nunca vai querer que os seus filhos tragam sangue para ele, em devoção a ele. Não é esse o caminho, entendem? Esse Deus da Bíblia não levanta o caroço de azeitona do chão. Pois é, assim, esse Deus que é mostrado no Antigo Testamento, que se autotitula Javé, não é o Deus criador, não é o Deus que eu aceito como Deus superior, sabe? Que é da onde a gente veio. E assim, nem é questão de ser superior também, né? Que todos nós somos conforme a semelhança dele, né? Então Deus não quer que a gente se ache que ele é superior a gente. Nós somos todos iguais, somos filhos dele da mesma forma. E ele nos vê assim também, tá? Então, esse ser aí, Javé, ele tentou matar essa criança. Ele fez a cabeça do pai dessa criança para poder ele sacrificar o filho dele. Aí ali nos 45 do segundo tempo, entra o anjo vindo, né, do Criador, do real Deus, né, do Deus Criador, que fala que não é para ele fazer isso. E se ele conseguisse, ia quebrar aquela profecia, que da descendência dessa criança viria José, que seria o pai aqui no plano físico de Jesus, né, de Sananda, ali na roupagem de Jesus, que ia trazer as boas novas ali da nova fase do planeta e tudo mais. Então, olha só, é só um pedacinho, e tudo está conectado o tempo todo, né? Mas é só um pedacinho aí da história, e eu já nem lembro mais como é que eu entrei nessa parte, mas assim, para se ter um entendimento de como que esses seres podem utilizar desse ego para tentar lascar tudo ali. Então nem é interessante que eles fiquem em planetas onde eles se sintam superiores naquele planeta, porque eles podem sim querer tomar ali aquele planeta e fazer o regaço com ele, né? Então tá. Vamos lá, da onde que a gente parou? Tá, então como que vai funcionar, né, a reencarnação aqui? A gente vai continuar, sim. Javé mudou o que já existia? Não, ele quis criar, né? No mesmo tempo que existia um Deus criador, ele foi mexendo ali na cabeça dos seres. Tá, vamos lá, desde o início, porque eu acho que deve ter ficado um pouquinho confusa essa parte. Não é que Hélio, nessa roupagem de Javé, criou o ser humano adâmico, tá, gente? O primeiro projeto da raça adâmica veio da genética de Sananda, Sananda Jesus, tá? Porque Sananda foi o primeiro ser humano adâmico criado por Micá. Micá é o nosso Deus local, tá? É o nosso Deus criador daqui.
tá? Então, Micá fez um projeto, que era esse, né, um projeto da raça adâmica, onde ele queria que esses seres evoluíssem com o fractal dos seres superiores, né, de um Deus, lá do início, da origem, né, do primeiro criador. Então, ele queria que existissem seres físicos com essa centelha divina em si, que é a centelha divina que todos nós temos aqui, né? Então, por isso ele pediu que fosse feito esse projeto. Sananda, né, veio ali como primeiro ser humano adâmico. Com a base genética de Sananda, foi criado os outros seres humanos adâmicos que vieram depois. Os que foram criados aqui no nosso planeta também veio com essa centelha divina, né, com essa genética de Sananda. Teve projetos que deu errado no início, aí teve um que deu certo, que foi os seres que tinham as 12 hélices de DNA ativa. Foi um projeto da raça adâmica que deu muito certo. Só que por ganância, por ego de outros seres superiores, destruiu-se esse projeto. Também tem informação lá no canal em relação a isso. Sim, é interessante que o Egito ele tem mais coisa lá, tá? Tem muita coisa no Egito, gente, é um pouco difícil passando aqui, mas é porque eu fico com medo de me perder, porque é muita informação, e pode ser que eu me perca alguma coisa, mas depois vocês entram lá no canal do YouTube que vai ter os vídeos para cada situação lá, tá? Mas vamos lá, vamos entrar um pouquinho no Egito. Para começar, Tote, né? Tote surgiu lá no Egito. Tote, ele é um fractal de Metatron, tá? E Metatron reencarnou ali, veio como Tote, para poder trazer as 7 leis universais e outros conhecimentos do universo, tá bom? Boa noite, Ana. Fique à vontade. Boa noite para todo mundo que tá entrando, tá, gente? Fiquem à vontade, tá? Então tá, Tote. Eu quero falar outra coisa, mas vou falar rapidinho sobre Tote, só para poder não esquecer. Então, Tote começou a trazer os segredos do universo aqui pra gente. E aí ele teve esse momento, tal. Eu acho que ele até era visto como Deus no Egito, não sei muito bem essa parte, não me recordo. Só sei que depois ele reencarna de novo, mais lá na frente, como Hermes. Hermes, Tri alguma coisa, esqueci o nome também. A minha memória não é boa com nomes. E foi Hermes que criou depois ali as leis herméticas, se eu não me engano, que explicam também a questão das 7 leis universais. Então, só para se ter uma ideia da importância do Egito no estudo, né? Tote vem de lá, né? Surgiu lá. E quando Jesus, lá na fase dele, no começo da adolescência, ele deixa lá a região onde ele nasceu e vai buscar conhecimento, que ele começa a passar pelo despertar espiritual, ele chega lá no Egito. Ele tem acesso a essas câmeras onde tinha o conhecimento de Tote, ele absorve esse conhecimento, foi um dos locais que ele passou, né? Para poder. Isso, eu não lembro se é esse nome, mas eu não duvido que seja, não. Se é que dizem também que Sofia, né, a deusa da sabedoria, do conhecimento, não me lembro muito bem. Quando fala de nomes, eu me perco um pouquinho, tá? Eu consigo lembrar mais de forma vibracional, energética e tal, mas os nomes às vezes eu me perco um pouquinho. Mas acredito que sim, tá? Então tá. Tote foi esse, né? Foi lá, foi uma das questões do Egito. E tem outra questão assim, muito importante lá no Egito. O nosso planeta, quando o projeto adâmico, que tinha dado certo, estava evoluindo, esses seres com 12 hélices de DNA ativa e já estavam chegando muito rápido até a 7ª dimensão, né? Então, tipo, eles vieram no planeta 3D e logo eles já estavam na 5ª, 7ª, enfim, né? Eles estavam reencarnando, estavam evoluindo muito rápido. Então, foi um projeto que deu certo, só que eles não abaixavam a cabeça para esses seres que queriam que eles abaixassem a cabeça para eles, né? Então foi nessa época que o Melquisedeque que estava, que era o Galicastia, algum nome assim,
ele começou a criar um plano com outros seres que o poder tinha subido ali para a cabeça, para poder destruir esses seres adâmicos que estavam evoluindo, porque eles não abaixavam a cabeça para eles não prestavam reverência a eles, né? Para mim, os deuses vindos das estrelas são tudo alienígenas de crânio. São, mas realmente eles são alienígenas, são todos seres de outros planetas, vários planetas diferentes. Aí eles vêm para cá e às vezes as próprias pessoas auto-intitulam eles como deuses, ou eles mesmos pegam para si esse título de deuses e tal. Mas é isso mesmo, você não está errado não. Você vai ver muito isso lá na Índia, vai ter muita informação sobre isso lá na Índia, sobre seres que vieram de outros planetas e chegaram aqui e se auto-intitularam deuses, né? E aí a gente entra até em Brahma, a gente entra em Shiva, enfim, vários desses deuses aí, né? Que são, hoje tem esse nome de Deus. Tá, vamos lá, voltando, né? Então, teve esses seres que eles não prestavam, né, reverência ali, não abaixavam a cabeça para esses outros seres, porque eles sabiam que a origem deles era uma origem que ia muito além, né? Eles sabiam que eles eram filhos do Criador, e se nem mesmo o Criador exigiam deles que eles abaixassem a cabeça para eles, porque eles viam que eles eram igual ao Criador, por que eles iam abaixar a cabeça para seres que estavam aqui, né, se autotitulando como deuses ou se achando superiores, né? Então, tá. Aí, obrigada. Meu conhecimento não. O conhecimento não é meu não, eu só tô canalizando as informações, tá? Eu sou só canal deles. Eles vão passando aqui, eu vou trazendo para vocês. Não é nada meu, sabe? Eu só canalizo o que a espiritualidade quer que seja dita, tá bom? Então, tá, mas obrigada. E o importante é isso, que o conhecimento chegue, né? Que é necessário esse conhecimento para a nossa evolução. E é parte desse processo todo, até do que a gente estava falando aqui antes, né? Para sair dessa roda de samsara que nos aprisiona. Então, como esse Galicastia não aceitava isso, aí ele se uniu a outros seres. E no meio desses seres, até tem seres que a gente conhece aí pelos nomes, por exemplo, Amosdeu, acho que é Amosdeu o nome dele. Quais mais? Tem vários, agora a memória que sempre me falha, gente, mas muitos seres bem conhecidos, Satã, né? Satã existe, ele é um reptiliano, ele vive na quarta dimensão, e outros seres aí, tá? Então, eles uniu forças para que fosse criado ali um projeto não, né? Uma forma de baixar, assim, não é baixar, mas meio que acabar com essa coisa dos seres humanos adâmicos, não verem eles como seres superiores. Aí o que eles fizeram? Eles começaram a trazer almas de outros planetas que já tinham tido histórico de destruição, sabe? Então veio almas para cá de Capela, veio almas para cá de Maldek, de vários outros planetas que se autodestruíram com guerras, planetas bem densos. Então esse Melquisedeque da época, que era o responsável pelas reencarnações, começou a trazer esses seres para cá, né? E aí, com isso, acabou reencarnando, foi modificando totalmente esses seres. Então eles já não, as gerações que vieram, né, os primeiros, ok, né, continuavam ali da forma que eles foram criados, mas as descendências desses seres já foram caindo, né, porque já eram seres densos, até o tamanho deles foram diminuindo. Então os primeiros seres adâmicos do projeto que deu certo, tinha em torno de 2 metros de altura, e foi só diminuindo o tamanho. Eles começaram a adquirir doenças, terem problemas físicos, sabe? Foi indo água abaixo. Então, nessa época, peraí que tem um comentário. Eu acho que todo ser humano deve buscar a verdade e deixar as religiões que só traz guerra. A gente deve buscar aquilo que o nosso coração chama a gente, né? Porque, assim, até mesmo as pessoas que buscam a religião
no fundo elas estão buscando uma verdade, elas estão buscando um norte também. Só que, às vezes, elas adentram muito naquele universo e começam a aceitar que, porque é mais fácil também, às vezes a gente não precisa pensar tanto, mas aceitam tudo que é dito para elas como verdade absoluta, e é aí que pega, né? Não que as religiões não tenham verdades, cada religião tem a sua verdade, então cada religião traz conhecimento para a gente, mas a gente deve aprender a meio que separar, né? Tipo, se tá falando lá naquela religião que 1 mais 1 é 2, mas dependendo da forma, o 2 pode virar 6, aí você para e observa. Não, dentro da matemática, 1 mais 1 é 2, então esse negócio que pode virar 6 tá errado, então eu não vou pegar isso aqui dessa religião, sabe? Coisas assim, mas sempre prestando atenção no nosso coração, o que o nosso coração diz em relação àquilo, tá? Mas cada religião ela vai ter alguma coisa ali para agregar, ela traz conhecimento para a gente. Cada religião traz alguma coisa. Por exemplo, eu já usei esse exemplo antes, né? Lá dentro da Testemunha de Jeová, eles falam sobre as 144 mil almas, né? Claro que falam de um jeito diferente, mas eles tocam nesse assunto. Eu não lembro de outra religião falar sobre isso, mas lá eles falam. Então, tem religião que fala sobre reencarnação, tem religião que fala sobre arcturianos, né, que, por exemplo, lá dentro da Umbanda, né, quem tem ali o conhecimento sabe que os pretos velhos, na sua grande maioria, são arcturianos que estão ali trabalhando, né, nos processos de cura. Então, cada religião vai trazer alguma coisa. Só que, realmente, a gente vê aquilo que bate com o nosso coração. Gente, deixa eu só tirar um negócio aqui na tela rapidinho, porque toda vez que a live dá 1 hora, ele começa a mandar uma mensagem aqui. Pronto, saiu. Então, só para a gente dar continuidade. Já deu 1 hora de live, né? Então, vamos lá. Então, é bom, né, a gente pegar e ouvir, porque como que a gente vai saber do conhecimento se a gente não ouvir, né, o que cada religião, cada história tem a nos contar. Então, faz parte também, é bom também, né? Vamos lá. Tá, então, olha só, eles fizeram isso, aí os próximos seres que foram nascendo já eram seres totalmente distorcidos, aí já estavam vibrando na densidade, em coisas negativas, e aí o planeta foi indo água abaixo, até chegar em guerras e tudo mais, né? Antes, que teve a destruição, teve aquela época lá de... Ai, nossa, memória é uma beleza, eu nunca lembro o nome de nada, gente. Quando é para lembrar o nome, eu sempre esqueço, mas foram se autodestruindo. Aí o que aconteceu nessa época? Como se viram que o projeto adâmico tinha falhado de novo, tinha ido a água abaixo, tinham se autodestruído ali, o que os seres de fora fizeram, né? Porque assim, dentro desse projeto adâmico tinha material genético de vários seres de vários planetas diferentes. Então, nesses seres adâmicos, e nós também, tinha herança genética dos sirianos, dos arcturianos, dos pleiadianos, dos andromedanos, dos insetoides, reptilianos, enfim, a gente tinha genética de vários seres, até mesmo reptilianos também, já sabe, gente? A gente tinha um pouquinho de cada ser desse. Então, eles começaram a ver que o trem estava indo água abaixo e veio ajudar de alguma forma. Aí, nessa época, existia um portal, a gente tá falando ainda do Egito, pode não parecer, mas a gente tá falando ainda do Egito, tá, gente? Existia um portal lá no Egito, que eram chamados de Serafes, eu acho que é Serafes 1 ou 2, ou eram 2 portais, eu não lembro muito bem, mas por esses portais foram retiradas os seres humanos adâmicos que ainda não tinham sido corrompidos. E outro detalhe, esse planeta ele passou a ficar muito denso, não estava dando mais para esses seres continuarem a viver aqui, eles não estavam suportando a densidade do planeta, por isso que foi feito isso, essa retirada em massa desses seres. Então teve milhares de seres que estavam ainda numa vibração elevada, né, acima da 3D, que foi retirado daqui por esses portais, que ficam lá no Egito. Então, olha só, é só uns pedacinhos da história aí relacionado ao Egito, tem muito mais coisa. Ezequiel disse que Deus veio em uma carruagem de fogo e havia rodas, dentro de rodas ele viu
alienígena. Isso é trecho da Bíblia, André? Eu não sei. Ele viu alienígena, viu seres alienígenas. Assim, gente, é assim uma pergunta de coração para coração. Vocês acreditam que não exista seres fora daqui? Assim, a gente tá mesmo sozinho? A gente realmente não existe vida fora daqui? Na verdade, desde sempre, o sentimento que eu sempre tive lá na infância é que a gente nunca esteve sozinho, sabe? Na verdade, a gente tem mais companhia de fora do que daqui mesmo do planeta. O tempo todo, seres... esses seres espirituais que nos auxiliam são seres que vêm de outros planetas. Aí eles vêm com outras roupagens para não nos assustar a maioria das vezes. Mas eles estão aí nos auxiliando o tempo todo, né, no meio disso tudo. O que mais tem são seres de fora. Aí tem gente que vai falar assim, mas eu nunca vi um alienígena, eu nunca vi uma nave, eu nunca vi isso, aquilo, tal. Mas olha só, o nosso planeta nós hoje, a gente está mudando, então está facilitando isso. Hoje, mas a maioria de nós ainda enxerga numa visão de 3D. Se a gente enxerga conforme a 3D, a gente só vai conseguir ver seres ou coisas que estão dentro de uma 3D. Né? Então, como que a gente vai ver seres alienígenas que estão vibrando em 5, 6, 7ª dimensão, se os nossos olhos só conseguem enxergar 3D, entendem? Deixa eu ver aqui. Não estamos sozinhos, existem naves próximas à Terra. Pois é, e agora a gente ainda está tendo essa vantagem que eles estão deixando a gente ver eles. Eles já estavam aí o tempo todo, só que antes eles não deixavam que a gente visse, né, ali. Então eles abaixam o campo energético para que nossa visão em 3D consiga vê-los. Ou então, tem também a situação em que a gente já está visualizando com os olhos na 5D, e por isso que a gente consegue ver esses seres. Tem essa questão também. Eu acho que existe com certeza, mas acho que eles não são bonzinhos, não. Gente, é assim, do mesmo jeito que dentro da religião, né, vai ter pastor, estou falando pastor, mas não é só pastor, tem pastor, padre, tudo mais, pai de santo, que são maravilhosos, tem também aqueles que às vezes viram notícia, não tem? Porque fez pedofilia, fez isso, fez aquilo outro, tal. E eu tô falando pastor, padre, pai de santo, mas não fica só nessas não, tá? Então, pode ser líder de qualquer tipo de consagração, ou qualquer tipo de... enfim, religiosa, seja o que for. Qualquer um, né? É a dualidade, é escolhas. Então, qualquer ser, independente de como, onde ele anda, depende do que ele vibra, depende do que ele faz. Então, da mesma forma, funciona também em relação a esses seres. Tem seres que no passado acabaram aprontando muito aqui no nosso planeta e trouxeram essa visão de medo para as pessoas. Tanto que antigamente, quando se falava, por exemplo, na TV, que teve uma época que se falou muito, né, de ataques de extraterrestres, pessoas sendo abduzidas e tudo mais, naquela época eu tinha medo daquilo. Eu ainda não conhecia, eu era uma criança, mas lá dentro eu sabia que aqueles seres eram seres que, não estou falando que são ruins também, que todo reptiliano é ruim, ou que todo... enfim, que todas as origens são ruins, que vão para esse lado, né? Mas existe origens que estavam fazendo alguma coisa. Por exemplo, teve uma época em que estavam vindo seres extraterrestres para cá, buscando a nossa genética para poder salvar a origem deles. Só que agora me fugiu. Como é que é o nome? Os Greys, lembrei. Os Greys, eles estavam fazendo isso, porque eles eram uma raça que tinham sido criadas, se eu não me engano, dentro ali dos reptilianos, né? É uma variação dos reptilianos, assim como os draconianos.
Só que é uma raça que ela mais se via de escrava do que se liderar, né, totalmente. Eles começaram a perder, sofrendo com doenças, perdendo com muitas coisas. E no desespero deles, eles começaram a vir aqui para o nosso planeta e começaram a fazer alguns experimentos estranhos. Então, eram implantados crianças em mulheres, e antes que tivesse no momento dessas crianças nascerem, eles iam lá e retiravam a criança no meio da noite, e a mulher chega e endoidava, porque ela tinha certeza que ela estava grávida, e de repente o bebê dela deixava de existir. Eram experimentos que estavam fazendo nessa época, não só esse, teve vários experimentos que foram feitos. Então, isso antes, tá? Não é permitido mais, a Confederação Galáctea não permite mais esse tipo de situação aqui, mas antes o nosso planeta ainda estava meio que, Deus dará, assim, não dessa forma, tá, gente? Mas estava meio complicada ainda a situação. Então, nessa época, estava acontecendo essas coisas. Os Greys, eles fizeram muita coisa pesada, e não só eles, tá? Outros seres aqui também, outros tipos de reptilianos também. Hoje já não é permitido. E hoje, assim, eu não tenho... Tem gente que fala o nome reptiliano para ela vai ter medo. Tem gente que fala que nem nas redes sociais a gente pode falar. No YouTube é perigoso até bloquear. Só que não é... O problema não são os reptilianos, são algumas maçãzinhas podres ali no meio, né? Antes era maior a quantidade de maçãs, mas isso está diminuindo. Foi implantado o amor incondicional nesses seres também. Começou a se implantar. Por exemplo, foi passado para vocês sobre a questão de Enki, né? Que ele fez ali a base genética. Enki, na verdade, ele era uma reencarnação de um dos discípulos de Metatron. Não, de Metatron? Ou é de Thoth? Acho que é de Thoth, um dos dois. Se é que os dois é a mesma pessoa, né? O mesmo ser. Um é fractal do outro. Mas era um dos discípulos dele que reencarnou ali. Não, acho que é de Metatron mesmo, que é o que veio primeiro. E reencarnou ali como Enki, né? Então ele já veio com essa centelha divina do amor incondicional em si. Por isso que ele fez o projeto adâmico dessa forma. Ele não destruiu as 10 hélices de DNA como o pai dele pediu, ele só desativou. E por isso que a gente está tendo a chance agora de evolução. Então, não são todos ruins. Mas tem ruins também, sabe? Enoque ser abduzido. Enoque... Deixa eu ver se eles me trazem alguma informação. Eu já ouvi esse nome, mas eles nunca me falaram muito sobre Enoque. Enoque, se eu não me engano, ele não é um dos Melquisedeques? Me respondam, gente. Eu não me recordo. Mas eu acho que sim, Enoque é um... se eu não me engano, Enoque é o Melquisedeque do momento, né? Responsável pela evolução do planeta. Mas eu não tenho como confirmar com certeza. E não me foi passado nenhuma informação sobre ele ter sido abduzido. Não me foi falado nada. Mas qualquer coisa me tragam mais informações sobre Enoque também, para ver se eles falam alguma coisa. Tá bom? Então tá, deixa eu ver se tem mais a passar aqui, né, sobre a questão da reencarnação, né, como é que vai ser a reencarnação agora. Então, se a gente consegue resolver todos os nossos karmas, que é o que a gente falou no início, né, o que é, né, causa e efeito e tudo mais, todas as nossas culpas, se a gente consegue curar tudo isso ainda nessa vida, questões ancestrais e tudo mais, a gente não vai mais ter uma reencarnação, uma vontade de reencarnar movido por uma culpa ou para resolver alguma coisa ancestral. A gente já resolveu tudo agora, né? Então, cada reencarnação daqui para frente são para projetos na evolução, são para melhoria, né? São para ascensão, né? Então, tudo isso está sendo resolvido agora, ainda encarnado, por isso que a gente está passando por muita coisa, com muita vontade de resolver questões ancestrais, a gente está indo muito para as questões do perdão, estamos passando por cartazes, tem muita gente passando por cartazes, quem não sabe o que é cartazes, às vezes tem algumas questões que são bem antigas na nossa vida, assim, bem lá internas, que a gente não consegue visualizar, ou
ou nem consegue ver mesmo, porque não quer ver de alguma forma, internamente. Às vezes a gente nem tem consciência disso. Aí quando esse negócio é muito antigo, aí a gente passa ali por umas situações meio pesadas para botar isso para fora. Então vai vir mesmo com questões físicas. Então a gente vai passar ali ou por momentos de vômito, dor de cabeça muito grande, algum desarranjo intestinal para poder limpar isso, crises de choro muito fortes, tudo para poder limpar essas situações bem antigas, que às vezes a gente não consegue nem ver de tão pesadas que são, e aí vem como nessa forma de catarse. Às vezes vai vir depois de algum processo que a gente passe ali, o energético, de cura e tudo mais, e às vezes vai vir do nada mesmo, só pelas movimentações energéticas que estão ocorrendo no planeta, tá? E essas movimentações energéticas que estão ocorrendo no planeta também são para nosso auxílio nesse momento, para alcançar todas essas verdades e tudo isso. Até outro dia, teve uma pessoa que me passou, foi a Ana, né, que me passou aqui o vídeo sobre, que rolou uma live lá no Paranormal Experience com agora fugiu o nome dela. Tá vendo como é que eu sou boa para nome, gente? Eu tava lembrando até outra hora o nome dela, mas ela usou um exemplo muito legal. Que antes, as pessoas estão falando assim, mas tá acontecendo muita coisa ruim agora. Mas é assim, gente. Antes, era como se a gente estivesse dentro de uma casa, no escuro. A gente não estava enxergando nada. Aí, como a gente não estava enxergando nada, parece que estava tudo lindo e perfeito. Tudo lindo e maravilhoso. Aí, agora, a gente está começando a enxergar. Que são, até se a gente for usar na parte física, essas entradas grandes de energia que está vindo agora com a ressonância harmônica, ressonância do planeta se elevando, né? Aumentando, e com as entradas de luz que vêm tanto da parte espiritual como dos flashes solares. Então, isso auxilia para que a gente consiga... Não é a Mônica, não, é outro nome. Ana, me ajuda! A Ana tá aqui na live, foi ela que me mostrou essa live. Eu fugi o nome da menina. Mas ela é muito legal, assim, ela traz muito conhecimento também, e aí ela usou esse exemplo. A Mônica de Medeiros eu também conheço, ela é ótima, ela também traz muita coisa. Agora a gente lembra, a gente vai falar o nome dela aqui, tá, gente? E aí ela usou esse exemplo, assim, olha, aí tá tudo escuro, né? A gente não tava vendo nada. Aí começou a entrar luz, desde luz mesmo, da vibração, assim, desde dos flashes solares, a entrada de luz espiritual, a gente tendo acesso a verdades, tudo isso é entrada de luz. Aí, a partir do momento que iluminou aquela casa, você começou a ver a quantidade de sujeira, os móveis fora do lugar, coisa torta, coisa errada, né? Então, sempre teve lá, só que antes estava escuro, você não estava enxergando. Aí agora clareou, aí você passou a ver tudo, né? Isso também faz parte aqui da roda de Sansara também, gente, assim, da gente quebrar essa roda de Sansara. Porque se você entende onde que está o erro, você está vendo onde que está errado agora, você resolve agora, para não precisar reencarnar de novo para resolver mais questões na outra vida. Então tá tudo interligado ali, tá tudo conectado. E eu acho que vai acabar a live e eu não vou lembrar o nome da menina. Ai, gente. Fugiu. Não vou conseguir lembrar, mas ela usou esse exemplo pra gente. Então, a sujeira, a bagunça sempre existiu. Só que antes a gente não conseguia ver. Aí agora tá sendo tirado, né? A gente tá tirando o óculos rosa, a gente tá começando a ver as pessoas como elas realmente são, sabe? Então, tudo tá escancarado pra gente enxergar. As pessoas, até mesmo famosos aí, olha o que aconteceu lá em relação àquele... eu acho que é o Geoffrey, né? Se eu não me engano, que tinha aquela questão lá da ilha, onde era presa várias meninas, várias crianças lá. Quanto tempo isso tá aí existindo? Mas só agora a gente está tendo acesso a essas informações, né? Quantas vezes tentaram nos mostrar isso e antes a gente nem tinha, não se tocava. Até agora está sendo divulgado, né? O Michael Jackson tentou falar disso no passado, ninguém quis ouvir, e ainda no final ele que morreu como o negativo, o errado, como se ele fosse Isso, aí a Ana salvou a gente, a Luíse.
Luíse Castanhedo, ela fez uma live, e nessa live ela... Não, tranquilo. Eu não ia conseguir lembrar, a memória é daquele jeito. A memória que eu lembro, o trem some, enfim. Então, na live, ela usou esse exemplo pra gente. Então, é isso, sabe? É a gente tendo acesso agora a tudo isso. Ouvindo a live e trabalhando. Ótimo, Ana. Bom trabalho. E que a espiritualidade esteja com você aí nesse momento, te auxiliando. E eles já falaram aqui que estão, eles estão com a gente o tempo todo, a gente nunca tá sozinho. Então, assim, resumindo não, né? Eu acho que a gente já falou tudo, não dá nem para resumir esse assunto, porque esse assunto não tem como a gente resumir. Seria mais ou menos isso, a gente vai sim continuar reencarnando, tá? Esse planeta, a gente vai continuar passando aqui por processo, mas vai ser muito mais leve as questões, a gente já não vai ter mais aquele peso de uma vida com provas e expiações, tantas coisas negativas não é para continuar, é para parar, né? As novas crianças que estão chegando já vão vir para poder fazer a restauração de muita coisa. Esse planeta ele vai mudar, ele não vai estar do jeito que sempre foi, indo à deriva, né, de qualquer jeito, não vai, gente. E por mais que tenha gente que possa estar falando assim, que tá tudo piorando, tal, não tá. Na verdade, a cada dia a gente vê as coisas indo melhorando, tá? Daqui a pouco fazer a firmeza. Isso aí, Laroê. Isso mesmo. E, gente, mais uma dica. É até bom a Ana falar. Vamos nos atentar muito nas nossas defesas espirituais, porque guerra espiritual tem até outra live, né, que tá salva lá no canal, tá? Onde a gente fala sobre a questão de guerras espirituais. Os seres do outro lado, eles não querem que a gente evolua, eles não querem que a gente saia da roda de Sansara e eles não querem de jeito nenhum que a gente deixe de ser alimento para eles, né? Quem, né, tenta mandar na gente ainda nisso tudo é os arcontes, né? Então eles não querem que a gente deixe de servir de alimento para eles. E eles estão fazendo de tudo para nos atrapalhar. Então, o que a gente puder fazer para chamar a espiritualidade da luz para perto da gente, a gente precisa fazer. Porque, ao contrário da espiritualidade da não-luz, eles não são... eles não adentram se a gente não pedir, se a gente não solicitar ajuda, eles não podem adentrar, sabe? Eles não, se a gente não pedir de alguma forma auxílio deles, eles não conseguem nos auxiliar. Cadê? Dizem que Salomão tinha um besouro que cortava pedra. Para mim, ele percebeu tecnologia de alienígena. Tem muita coisa assim. Muita coisa antiga, né? Muita coisa que a gente até tá voltando agora a ter acesso, na verdade. Assim, coisas que lá da época de Atlantis... Gente, Atlantis existiu, tá? Lemúria também existiu. A gente está começando a ter acesso a isso também, é parte das verdades que a gente tá acessando, e só que se autodestruíram, né? Teve muita coisa que rolou, e por conta disso, com o tempo, foi sumindo ali no meio do mar, né? Teve muita coisa que aconteceu, mas tem muita tecnologia, e assim, uma coisa que é certa, isso eu sempre falo, tudo que a gente tem acesso aqui, seja como for, vinda da onde vier, se a gente tem acesso, se a gente viu, não é criação da cabeça de ninguém. Ninguém consegue criar algo que não tenha visto em algum momento da sua existência. Então, seja nessa vida, ou em outras vidas, ou em outras dimensões, tudo que é criado aqui no plano físico, até que a gente vê em filmes, livros, tudo mais, tudo veio de algum lugar, porque o que os olhos não viu, ele não consegue criar, sabe? A gente não consegue criar nada que a gente já não tenha visto em algum momento. Então, podem ter certeza que todos os seres, todas as coisas que às vezes as pessoas falam, mas isso é imaginário, isso não existe, a criação do ser humano, não é. Na verdade, é só uma reconexão, né, com a nossa vida passada ou outras dimensões, e a gente reproduz aqui. E tudo que existe aqui pra gente
já existe nos planos superiores. Então, vem primeiro lá de cima para depois chegar aqui, né? Então, toda essa tecnologia, nosso planeta não começou agora, sabe? A nossa origem não vem dos Homo sapiens. O negócio é muito mais antigo, tem muita coisa para trás. Os neandertais, eu acho que é assim que fala, eles são descendência dos seres, que eles são a descendência mais próxima ali dos seres que eram a primeira raça adâmica do projeto que deu certo, né? Estavam mais próximos ali. Então, não tem como a gente falar que não é. Eu penso assim também. Pois então, a gente sabe, a nossa alma sabe, a gente consegue conectar isso o tempo todo. Tudo. Se a gente prestar atenção no nosso coração, na nossa intuição, a gente sabe. Prestem atenção nos sonhos de vocês. Tá vindo muita resposta para o sonho. Prestem atenção nas coisas que estão acontecendo, nomes que vêm do nada. Você nunca ouviu aquele nome, você não conhece aquele nome, aí de repente aquele nome brota para você. É uma recordação, é a sua mente acessando isso, a sua alma acessando isso. É o quê? É o seu DNA sendo reativado. Porque esse ser humano adâmico que tinha as 12 L's ativas, eles conseguiam se recordar de informações de outras vidas. Eles não se perdiam no meio desse processo. Eles vinham já com essas informações, eles entendiam como que funcionava. Então, eles não ficavam presos nessa roda de Sansara. Entendem? E eles eram seres que eram ricos em saúde, então até mesmo a questão da morte para eles era diferente. Eles não, as doenças, tudo que veio depois, conforme começou a vir seres densos de outros planetas. Então é isso. Gente, eu acabei. Em relação à reencarnação, roda de Sansara e lei do karma, terminou o assunto. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Ou sobre outra dúvida? Também alguém quer fazer mais alguma pergunta? A live ela vai ficar salva no canal do YouTube, tá? Tem o link aqui na bio do TikTok. E lá no canal do YouTube também tem o nosso grupo no WhatsApp, quem quiser fazer parte da família. Lá sempre a espiritualidade vem trazendo mensagens, informações. Então sempre tá chegando coisa lá também. E mais pra frente a gente salva essa live lá. Muito obrigada a todos que ficaram até o final, todo mundo que participou, todo mundo que interagiu. Foi muito bom ter vocês aqui. É muito legal essas segundas-feiras, que essa conexão, tanto a conexão com a espiritualidade como a conexão aqui com a galera, faz muita diferença, me ajuda também me auxilia nos meus processos de cura. E o intuito da espiritualidade é trazer conhecimento e auxiliar também a todos, que todos nós precisamos passar por esse despertar, tá bom? Então, quem quiser entrar no grupo lá do WhatsApp, tem um link lá no canal do YouTube. É isso, muito obrigada a quem ficou até no final, muito obrigada a quem passou. A live vai ficar salva, até a próxima, já é tarde, já é 11 horas, né? Muito obrigada a todos, até a próxima. Tchauzinho. Obrigada, gente. Tchau, tchau.